Bem-vinda e bem-vindos ao Diálogo pela Democracia, um programa da Rede dos Estados Unidos pela Democracia no Brasil. A Rede nos Estados Unidos pela Democracia no Brasil foi fundada em dezembro de 2018 na Universidade de Columbia, em Nova York, em resposta à onda antidemocrática que vem tomando a política mundial nos últimos anos. Composto de ativistas e acadêmicos em 48 estados e 234 universidades dos Estados Unidos, a Rede tem como missão 3 objetivos. 1. Educar a população nos Estados Unidos sobre a realidade brasileira. Defender ganhos sociais, econômicos e políticos e culturais das últimas décadas no Brasil. E apoiar movimentos sociais, organizações comunitárias, ONGs, universidades e ativistas, entre outros, e outras que se encontram vulneráveis no atual cenário político. Sou James Green e sou co-coordenador da Rede. Lançamos hoje o Diálogos pela Democracia no Brasil, uma série de conversas com líderes e especialistas da política, cultura e sociedade brasileira. Em cada episódio, contaremos com um convidado debatendo com nossos entrevistadores questões relacionadas à democracia no Brasil e nos Estados Unidos. Nosso convidado de hoje é ninguém mais, ninguém menos que Jean Willis. Deputado federal por muitos anos, Jean se viu obrigado a sair do Brasil após a eleição do Bolsonaro, dados os ataques e ameaças que sofria. Uma das maiores vítimas da rede da disseminação de fake news, Jean hoje continua seu trabalho político do exterior e vem se dedicando à pesquisa dessa insidiosa rede. Bem-vindo, Jean. Muito obrigado a vocês, parabéns pela iniciativa desses diálogos pela democracia, que é uma nova expressão do trabalho da Rede de Defesa da Democracia no Brasil nos Estados Unidos. Muito obrigado mesmo. Eu sou aqui todo ouvido para vocês. E eu sou Gladys Mitchell-Walthour, co-coordenadora da Rede. Minha pergunta, Jean, quais são as suas maiores conquistas no Congresso? Foram muitas conquistas que nossos mandatos fizeram, né? Tem uma conquista que é simbólica, que eu acho que é, assim, que tem a ver com o fato de que meu corpo já era em si um corpo parlamentar. A presença de um homem gay assumido num Congresso Nacional formado majoritariamente por homens brancos, héteros e ricos, já é uma diferença. Ou seja, a minha presença ali já era uma conquista e já tinha um ganho de representação e já ampliava o imaginário. Ou seja, no meio daqueles 513 deputados, havia um homem gay assumido, vindo do movimento LGBT, e isso por si só já era um ganho muito grande. Bom, além disso, além da representação LGBT, eu venho do Brasil profundo, né, de uma cidade do interior da Bahia. Eu sou filho de uma mulher que era empregada doméstica, sou filho de um casamento interracial, meu pai era um homem negro, meu avô preto retinto, e, portanto, também eu era um homem não branco chegando na Câmara dos Deputados, um homem gay não branco, vindo da pobreza, que estudou toda a vida em escolas públicas, portanto, representava a mobilidade social dessa classe, que quase nunca chega ao parlamento ou tem representação. Então, havia todo esse ganho simbólico, toda essa representação que já era por si só muito potente, que não pode ser desprezada. Bom, não bastasse isso, eu era o primeiro homem gay que vocalizava a agenda do movimento LGBT, um movimento que me antecede, que não tinha nem sequer o nome de movimento LGBT antes. Quando ele começa a se organizar mais formalmente, ele se chamava Movimento Homossexual Brasileiro. Inclusive, o professor James Green é um dos fundadores desse movimento. Mas, no Congresso Nacional, ainda não havia chegado nenhum parlamentar que vocalizasse a agenda desse movimento, né? que levasse lá para dentro as reivindicações históricas desse movimento. Antes de mim havia chegado um homossexual no Congresso Nacional, que era o Clodovil Hernandes. Ele era um homem gay assumido, mas ele não era um homem gay
com relações com esse movimento histórico. Tampouco ele vocalizava as reivindicações desse movimento histórico, muito pelo contrário, ele muitas vezes se colocava contra essas reivindicações. Então, embora ele tenha sido o primeiro homem gay a chegar no Congresso Nacional, o primeiro homem gay a chegar no Congresso Nacional, orgulhoso da sua identidade sexual e vocalizando a agenda do movimento LGBT, fui eu. Bom, aí não bastasse isso, assim, ser o representante dessa comunidade, chegar lá vocalizando toda essa agenda, eu fiz desde então um mandato interseccional, numa época em que a interseccionalidade não estava em moda, não se falava em interseccionalidade, e o meu mandato já era um mandato bastante interseccional, porque eu buscava conciliar a agenda tradicional dos partidos de esquerda e centro-esquerda. Qual é essa agenda? A justiça social, a promoção da justiça social através da desigualdade, através do combate à desigualdade social, do combate à fome e promoção dos direitos da classe trabalhadora. Então, essa é a agenda tradicional da esquerda. Garantir os direitos da classe trabalhadora, melhorar as condições de vida da classe trabalhadora, reduzir a desigualdade social, reduzir a pobreza, ou seja, ampliar as condições materiais de existência das pessoas. Essa é a agenda tradicional da esquerda. O meu mandato, ele conciliava essa agenda com outras agendas que estavam, inclusive, na origem dos movimentos de esquerda, né? Porque a gente não pode esquecer que o movimento dos trabalhadores começa com o movimento das mulheres, né? Aliás, o próprio Dia do Trabalho, 1º de maio, tem uma origem no movimento das mulheres. Então, o meu mandato era um mandato interseccional que conciliava essa luta com a luta pela equidade de gênero e todas as reivindicações de promoção da equidade de gênero, entre elas, por exemplo, uma muito polêmica que é a legalização do aborto, né, a legalização da interrupção segura da gravidez indesejada, que era uma agenda que as deputadas não queriam assumir por causa dos custos eleitorais. Aí, então, eu conciliava essa agenda com as questões raciais também, ou seja, o enfrentamento ao racismo sistêmico, ao racismo social, insidioso, inconsciente, que opera através das instituições brasileiras e que coloca a população afrodescendente como subalterna, alijando essa população de direitos. Eu conciliava essa agenda com as questões LGBTs, né, com as questões ambientais. Então havia um interesse muito grande em tocar as questões ambientais, sobretudo por causa das mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global. Era, portanto, um mandato interseccional, e isso era também uma novidade, um deputado que atuava em muitas frentes e que ia além do discurso. Então eu não me contentava em fazer discursos no plenário da Câmara ou nas comissões temáticas, e tampouco me contentava em propor projetos de leis que transformassem a malha legislativa brasileira. Eu me interessava também pelo debate orçamentário. Eu entrava no debate das 3 leis que disciplinavam o orçamento no Brasil. O orçamento que eu falo, os recursos, né, o dinheiro que o Estado empregava para a promoção de políticas públicas. Porque eu entendia que não bastava defender direitos humanos no plano do discurso. Não bastava defender direitos humanos apenas com discursos no plenário da Câmara. Era preciso garantir direitos humanos através de recursos materiais que servissem à construção de políticas públicas. Então, por exemplo, durante o debate da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o debate da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, e no debate do Plano Plurianual, que é um plano do Executivo para aplicação de recursos em determinadas áreas, eu entrei demais nesse debate, porque eu, como deputado, queria ver que todo o discurso que eu fazia em defesa dessas minorias, dos fracos e oprimidos, dos humilhados do mundo, dos ofendidos e humilhados, todos os discursos que eu fazia tinham que ter uma concretude em políticas públicas. E aí, sim, eu consegui várias emendas parlamentares. A emenda é um recurso que cabe aos deputados dizer para onde devem ser destinadas determinada quantia dos recursos da União, e aí as minhas emendas parlamentares foram todas para a afirmação de direitos mesmo, através das universidades, dos hospitais universitários, de organismos não governamentais que estivessem fazendo trabalhos para populações minoritárias. Como parlamentar, eu conduzi
CPIs, que são comissões parlamentares de inquérito, que investigam determinados temas, como a CPI da exploração sexual de crianças e adolescentes, a CPMI contra a violência, a CPMI sobre a violência contra a mulher. Eu era o único deputado, era uma CPMI formada por deputadas e senadoras, e eu era a única pessoa de gênero masculino ali no meio dessa CPMI. Bom, enfim, foram muitos ganhos que durante esses 8 anos. A gente conquistou o matrimônio igualitário, que foi muito importante. Só para dizer materialmente, do ponto de vista material, a gente garantiu o matrimônio igualitário através de uma provocação ao Conselho Nacional de Justiça, e aprovamos algumas leis que são muito importantes. Eu vou dar só um exemplo de 2 delas. A gente estendeu o prazo para as mulheres, sobretudo as meninas, as adolescentes que engravidam precocemente e que, por conta da gravidez precoce, são obrigadas a deixar a escola. Nós garantimos uma extensão do prazo da educação domiciliar para ela no período da gestação até o período da lactação, para que ela não abandonasse a escola e não perdesse o ano letivo. E com isso, a gente, essa lei tinha uma importância muito grande, porque a evasão escolar entre mulheres era enorme, e a evasão escolar levava as mulheres a perderem competitividade no mercado de trabalho, né? E com isso ela ficava reduzida ao ambiente doméstico e sujeita à violência doméstica e, enfim, a uma desigualdade econômica em relação aos homens. Então, essa lei, ela estendia uma mulher que engravidasse, por exemplo, no ensino médio, ela não perdia um ano letivo, porque essa lei garantia que ela tivesse ensino domiciliar no final da gravidez e que esse ensino se mantivesse até o período da lactação, para que ela não se afastasse da criança, não precisasse se afastar da criança, e com isso ela não perdia um ano letivo, certo? Uma outra lei que a gente conquistou também foi o 1º de dezembro, que a gente, graças a essa lei, todos os prédios públicos no Brasil, todos os prédios têm que ser iluminados de vermelho durante todo o mês de dezembro, e, além da iluminação, um conjunto de atividades relacionadas às ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, e AIDS, tinham que ser desenvolvidas, porque a gente notou que com a pauperização da AIDS, ou seja, o fato dela atingir pessoas mais pobres, travestis principalmente pobres e homens negros pobres, a pauperização tinha feito com que a AIDS desaparecesse do discurso público. Então, a aprovação dessa lei, do Dezembro Vermelho, foi muito importante para trazê-la de volta e para campanhas de prevenção, para que novas campanhas de prevenção fossem criadas em favor dessas pessoas mais pobres. Então, eu citei aí por alto alguns dos ganhos desse mandato, algumas das conquistas desses 2 mandatos que eu fiz como deputado federal. Jean, é um grande prazer estar com você hoje. Eu queria saber, no filme Entre Homens de Bem, que seguiu a sua campanha eleitoral em 14, o cineasta capturou a homofobia grosseira e violenta da banca evangélica. Como você conseguiu lidar com o conjunto de ataques contra você e seu programa no Congresso? Olha, não é fácil, porque vocês podem imaginar que alguém que chega no Congresso e faz 2 mandatos com essas características que eu acabei de descrever, ou seja, a minha presença no Congresso, ela tinha uma força simbólica muito grande, né? Não vou aqui repetir, eu era uma pessoa que cheguei identificada com o movimento LGBT, todas as questões de mobilidade que eu representava, assim como Lula, que veio do Nordeste e incomodava muitas elites brasileiras por ter sido o melhor presidente do Brasil, mesmo sendo um homem sem ensino superior e tendo vindo do Nordeste, eu também vinha do Nordeste, eu também passei fome na minha infância, eu sou filho de empregada doméstica, ou seja, também tinha uma força poderosa, um recado muito poderoso de mobilidade. E aí, não bastasse isso, eu cheguei no Congresso com um estofo intelectual muito grande, com relações com a academia, né? Eu tinha uma relação com a academia, com as universidades, com a produção de ciência, tecnologia, ensino, pesquisa. Eu incentivava bastante, garantia recursos para as universidades, e eu tinha um apelo popular muito grande, porque eu participei de um programa de televisão muito famoso no Brasil, chamado Big Brother. Eu venci o Big Brother Brasil em 2005. Essa é uma outra história de explicar por que eu fui para lá, mas tinha a ver com meus interesses acadêmicos, mas eu venci esse programa e eu era muito popular.
Então eu transitava da classe A à classe C. Eu participava de programas de televisão voltados para a classe A, como o programa do Mário Sérgio Conte, que é um jornalista muito conhecido e muito respeitado de política no Brasil, e ao mesmo tempo eu ia no programa do Raul Gil. E nesses dois programas eu cumpria uma função de educação política para as pessoas, sobretudo em relação às questões de sexualidade e gênero. Então eu me tornei uma pessoa muito perigosa para um sistema oligárquico, para um sistema corrupto, que é o sistema político brasileiro, um sistema viciado, oligárquico, o sistema das capitanias hereditárias, um sistema político dominado por homens ricos, brancos, héteros, pelas velhas famílias, e eu diria até de maneira mais segura dos herdeiros dos colonizadores, né? Então, eu representava uma ameaça muito grande a esse sistema, assim como Lula representou com os seus governos, e por isso mesmo Lula foi parar na prisão depois, quando ele deixou a presidência da República, e quando Dilma foi derrubada por um golpe em 2016, Lula foi parar na prisão por isso, e pelo mesmo motivo Marielle Franco foi executada em 2018, ou seja, todos nós que representamos uma mobilidade e uma ascensão das classes trabalhadoras, dos mais pobres, da comunidade negra, da comunidade gay, nós somos atacados de alguma maneira. Então não era fácil estar lá com aqueles homens, era uma relação de bullying permanente, eu estava permanentemente em bullying todos os dias. Então, enquanto todos os deputados gozavam da liberdade de proferir discursos na tribuna tranquilamente, quando eu me dirigia à tribuna para falar, todos eles violavam a liturgia do cargo e se comportavam não como se estivessem no Congresso Nacional, mas como se estivessem num churrasco, no botequim, e começavam a me xingar e me insultar. E até mesmo o banheiro era um problema, compartilhar o banheiro com eles, porque eles tinham essa mentalidade, esse imaginário de que um homem gay é sempre um predador sexual, é sempre alguém agressivo que vai atacar homens héteros, né? Então foi uma relação muito difícil e já no primeiro ano do meu mandato eu comecei a ser difamado, né? Atacado por fake news. Enquanto as fake news se popularizam a partir de 2016, em 2011 eu já era vítima de fake news no Brasil, né? Embora essa palavra não tivesse sido popularizada naquele momento. Mas em 2011 apareceu uma fake news dizendo que eu havia dado uma declaração para a CBN, que é uma rede de rádio no Brasil, ligada às organizações Globo, dizia que eu tinha dado uma entrevista à CBN defendendo a pedofilia, e era um card, como se fosse num formato de notícia, com uma foto minha, e essa história. E isso se espalhou como um rastilho de pólvora no Brasil, e a CBN só foi desmentir, porque as pessoas não tinham noção do que eram as fake news e como elas afetavam. Então a CBN só foi desmentir isso meses depois, quando já havia a notícia já havia sido compartilhada bastante, e essa notícia, essa falsa notícia, essa fake news estava muito ligada a uma outra fake news, que era para fortalecer uma outra fake news, que era a fake news do kit gay, que também foi criada em 2011, para derrubar uma política pública de enfrentamento ao bullying nas escolas, feita pelo governo, concebida durante os governos Lula e implementada durante o primeiro governo Dilma. Então, a maneira que eles encontraram de derrubar essa política pública foi criar essa fake news, e como eu era um homem gay, assumido, e vocalizava essa agenda dos direitos da comunidade LGBT, eles associaram uma coisa a outra. Então, era muito duro conviver com aqueles homens, eu suportei por anos a fio essa violência, uma violência que era linguística, né, com toda a performance que o ato linguístico tem, de xingamentos, de gritos, de falar mais alto do que eu, e isso exigia de mim uma postura permanentemente aguerrida, né, eu tinha uma postura permanentemente aguerrida, como forma de sobreviver, porque do contrário eu não sobreviveria, do contrário eu não teria conquistado o respeito que eu conquistei. Eles teriam passado por cima de mim. Então isso exigia, mais que os outros, que eu estivesse pronto permanentemente para uma batalha, que eu estivesse pronto e do ponto de vista intelectual, ou seja, eu tinha que estar sempre preparado intelectualmente para enfrentá-los, porque eu só conseguia desmontar os discursos mistificadores, mentirosos, revisionistas, negacionistas e ofensivos com conhecimento. Então eu tinha que me preparar muito mais do que todos eles. Os meus projetos de leis,
exigiam, não bastava eu protocolar e defendê-los, eu tinha que criar toda uma operação de defesa do projeto de lei para que ele não fosse difamado, distorcido em redes de extrema-direita. Então, foram anos muito difíceis, dificílimos, mas que, ao mesmo tempo, eu cumpri um grande trabalho. E vocês podem imaginar, então, como esse sistema me odiava. Sobretudo, os setores do sistema que lucravam com homofobia. E quais são esses setores que lucram com homofobia no Brasil? As igrejas neopentecostais. Eu diria até as máfias neopentecostais. Elas elegeram muitos parlamentares, não só para o Congresso Nacional, mas também para as assembleias legislativas e para as câmaras de vereadores. E na Assembleia e no Congresso Nacional, eles constituíam uma bancada que a gente chamava de bancada da Bíblia. Então, essa bancada da Bíblia foi a bancada que mais me atacou até 2014. A partir de 2014, quando Dilma venceu a reeleição, e eu entrei na campanha da Dilma para garantir a reeleição dela, em 2014, a partir daí eu passo a ser odiado pela centro-direita, ou seja, pelos setores de centro-direita que tinham interesse em derrubar o PT do poder. Embora eu não fosse petista, eu era do PSOL, né? Eu defendia a democracia. Eu não era antipetista, eu não era petista, mas não era antipetista. E eu defendia a democracia. E eu me coloquei no governo, eu me coloquei na campanha de Dilma, de reeleição, e quando o governo Dilma começou a ser atacado duramente, com um viés muito misógino, eu comecei a defender o governo Dilma, porque para mim se tratava de defender a democracia. Então, a partir daí, os ataques que estavam restritos às igrejas neopentecostais e à família Bolsonaro, que já estava presente lá na Câmara dos Deputados, os ataques através de mentira e difamação passam a ser feitos por outras forças políticas, as outras bancadas, que a gente chamava de bancada do boi, que é a bancada de deputados e senadores ligados ao agronegócio e à mineração ilegal em terras indígenas, e ligados à grilagem, à tomada de terras de indígenas e povos da floresta. E havia a outra bancada, que era a bancada da bala, que eram os deputados ligados às forças de segurança, ex-policiais, ex-membros das Forças Armadas, pessoas com empresas de segurança. Essa era a bancada da bala. Então, essas três bancadas, a partir de 2015, começam a me atacar duramente, porque eles queriam destruir deliberadamente a minha imagem, porque a minha imagem era um perigo para o sistema, porque eu operava com essa agenda toda que eu já expliquei para vocês. Eu era um homem honesto, e sou um homem honesto, então não estava envolvido em nenhum esquema de corrupção, portanto, tinha uma imagem limpa que poderia servir ainda mais de exemplo. Eu sou inteligente, então eu sabia como me mover e propunha um mandato que era muito inovador, era muito vanguarda, um mandato que operava através de um conselho social. Então, era um modelo, um exemplo a ser destruído para um sistema que gostaria de se repetir, né? Um sistema das capitanias hereditárias que queria se repetir. Então, eles começam a me atacar de maneira dura mesmo. Eu fui uma espécie de laboratório do modus operandi do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro hoje estende a outras autoridades e a outras instituições um horror que foi praticado contra mim. Inclusive, as ameaças de morte hoje praticadas contra os ministros do Supremo Tribunal Federal ou contra Rodrigo Maia, o presidente do Congresso Nacional, as ameaças foram praticadas contra mim. E em 2018, eu perdi uma amiga, companheira de partido, que tinha uma agenda muito mais ou menos parecida com a minha, Marielle Franco, que se elegeu, inclusive, na vereda aberta pelo meu primeiro mandato, né? Ela se elegeu em 2016, eu me elegi primeiro em 2010, então eu fiz um primeiro mandato, me elegi em 2014, eu abri uma vereda para muitos candidatos, inclusive ela, e ela se elegeu e eles executaram. Então, eu me senti absolutamente em perigo. Toda a violência que eu estava sofrendo, eu entendi que não era só simbólica. Para você, qual é a diferença entre exiliar e escapar? Porque agora você está falando sobre a situação atual no Brasil, que é muito perigosa para muitas pessoas. Pessoas como Abdias do Nascimento, James Baldwin e Josephine Baker exiliaram seus países por razões políticas, mas eles e ela também ganharam
um senso de liberdade. Pode falar sobre sua experiência e falar se é um ato de exilar, escapar ou ambos? Eu posso dizer que todo exílio é uma resistência, não uma desistência. Ninguém se exila ou opta pelo exílio, é porque essa palavra opção, ela não cabe, porque ninguém opta pelo exílio. Nós somos obrigados ao exílio, nós somos levados ao exílio como forma de sobrevivência. Né? No caso do Baldwin, no caso da Josephine Baker, no meu caso, nós todos fomos obrigados ao exílio. E o exílio foi uma forma da gente continuar vivo e resistindo. Com o meu aconteceu a mesma coisa, ou seja, eu sabia que eu iria morrer no Brasil, e eu não queria morrer, eu queria continuar vivo. E eu não estava fugindo do Brasil, escapando do Brasil. Eu estava saindo do Brasil para continuar vivo, né? Para me manter vivo e me manter ativo, me manter atuante, como eu estou fazendo agora, né? Não só nessa entrevista, mas em outras tantas atividades, o James Green sabe disso, quanto que eu tenho atuado pelas mesmas causas, fora do parlamento, num outro país, que fala uma outra língua diferente da minha, em condições adversas, sem a segurança do futuro, mas estou aqui trabalhando, estou aqui atuando. Então, é isso que eu acho. Eu acho que eu não optei pelo exílio, eu fui obrigado a me exilar, e o exílio não é uma desistência, o exílio é uma resistência. E o Jean, qual foi a coisa mais difícil que você, desde que você foi forçado a deixar o Brasil? O que foi a coisa mais difícil para você fora do Brasil, para enfrentar? Jimmy, são muitas coisas difíceis, né? Porque o exílio coloca você na categoria de imigrante, né? Coloca você entre aqueles chamados de imigrantes. As pessoas emigram por diferentes motivos, mas eu diria que de uma maneira comum, todo imigrante está em busca de uma vida melhor, né? Seja uma vida melhor materialmente, porque está fugindo da fome, está fugindo do desemprego, seja uma vida melhor do ponto de vista existencial, está fugindo da guerra, está escapando da perseguição. Então, o exílio, para mim, a minha maior dificuldade no exílio é a questão da língua, porque eu sou um homem que adora falar português. Eu sei que a língua portuguesa foi uma língua dada pelo colonizador. A língua portuguesa é o colonizador em mim. Essa é a minha contradição. Eu amo a língua que o colonizador me deu, porque também é nessa língua que eu atuo contra a colonização. É também por conta dessa língua que eu faço um trabalho de decolonização. O trabalho de decolonização é também um trabalho linguístico, né? Então, eu adoro a língua portuguesa, eu leio bem, eu escrevo bem, eu falo bem, eu elaboro meus pensamentos com uma velocidade muito grande. Aqui fora eu me vi tendo que reaprender uma língua e me comportar muitas vezes como uma criança, porque eu estou de fato aprendendo uma língua e eu não domino os instrumentais dessa língua, eu não domino o vocabulário, eu não tenho um vocabulário vasto e eu não domino as regras de uso desse vocabulário, né? Não domino bem essas regras. Então, sobretudo falando, porque lendo eu leio com uma certa facilidade e entendo com uma certa facilidade, mas na hora de falar eu tenho todos os problemas decorrentes de alguém que vem da classe baixa no Brasil, de alguém que vem da pobreza. Falar inglês, por exemplo, no Brasil é uma questão de classe social. Só a classe média e os ricos falam inglês no Brasil. Eles garantiram esse privilégio para eles. Nas escolas que eles estudaram, o inglês é ensinado. Então, eles têm essa vantagem, esse privilégio. Por isso mesmo, eles são maioria nas universidades fora do Brasil. Por isso mesmo, eles quase sempre são contemplados pelos programas que essas universidades oferecem, porque eles têm mais recursos para isso, privilégios para isso. Por isso, eles fazem mais viagens de intercâmbio. Os governos Lula estavam mudando isso, né? Quando os governos Lula estavam ampliando o acesso de mais pessoas às universidades públicas, melhorando ainda mais a qualidade das universidades públicas e intensificando os programas de intercâmbio entre universidades. Além disso, os governos Lula estavam também melhorando as escolas de ensino médio e fundamental para que essa desigualdade não existisse. Só que, quando o Lula se tornou presidente, eu já estava na universidade, então eu trago todos os problemas com a língua, com essa língua outra, que não é a minha língua, anteriores. Então, essa, para mim, é a grande dificuldade de estar aqui. Quer dizer, falar quando eu tenho que falar, comprar, fazer compras no supermercado, quando eu tenho que ir na farmácia, quando eu tenho que falar com o cara do Uber, quando eu tenho que falar com as pessoas
os técnicos que vêm ao apartamento consertar. Quando eu tenho que falar coisas cotidianas, eu falo inglês, mas eu falo muito seguro porque não é a minha língua. A minha pátria é a minha língua, né? E eu não tenho pátria, tenho mátria, quero frátria. Eu sei que Gladys tem uma próxima pergunta, mas eu queria fazer uma follow-up, se posso, me permite, Gladys. E qual foi a música que mais te consolou durante esse período? Que foi aquela música que você ficou ouvindo para sentir melhor? Olha, eu tenho uma relação muito intrínseca com a música popular brasileira e ela é uma espécie de máquina do tempo para mim, máquina do tempo e do espaço. Quando eu ouço música brasileira, eu me transporto, de certa forma, para o Brasil e eu mato a saudade dos meus amigos. Mas uma música que eu tenho... Duas músicas assim me marcaram muito aí no período do exílio, né? Uma é Caros Amigos, do Chico Buarque, que ele fez com Francis Raime, que é uma carta, né? Que o Francis Raime enviou para o Chico, e o Chico musicou, acabou musicando essa carta, uma carta sobre o exílio, uma carta desde o exílio. Então ela me marca muito, porque eu estou vivendo o exílio de novo, só que em outras condições, em condições diferentes das que Chico viveu. E uma outra música que me marcou muito foi uma música do Roberto Carlos, chamada Meu Querido, Meu Velho, Meu Amigo, porque foi uma música que eu ouvi um dia em Berlim, quando Lula estava preso. Lula ficou mais de um ano preso, né? Isso é um absurdo quando a gente pensa nisso, mas isso aconteceu. Lula ficou um ano preso, sem provas, uma prisão absolutamente ilegal. E essa letra é uma letra de um pai para o filho, é uma letra muito triste de um pai para o filho. E eu tenho com o Lula essa relação paternal, né? Quer dizer, filial. Eu vejo o Lula como uma espécie de pai amoroso, até por conta dos meus problemas com meu pai, que eu tive, né? Eu amo meu pai, respeito muito meu pai, hoje ele já morreu, mas eu tinha problemas muito com meu pai quando ele estava vivo, por causa da minha homossexualidade, enfim, uma série de razões. E Lula, então, ocupa esse lugar de paternidade, eu criei com ele uma amizade. Então, essas duas músicas me marcaram muito aqui no exílio. Jean, que sorte que você está aqui nos Estados Unidos. Para mim, é maravilhosa. Pode falar sobre suas experiências aqui, construindo relações com pessoas dos movimentos LGBTQ e movimentos negros? Aqui eu tive uma relação... Bom, com o movimento negro eu acabei tendo... se a gente considerar o movimento negro no sentido mais amplo, né? Os movimentos negros, não só o movimento constituído, mas os intelectuais que se engajam na luta antirracista ou na pesquisa sobre as heranças da escravidão, enfim. Eu tive muito contato no ALARE, no Instituto Afro-Latino-Americano do Hutchins Center, da Universidade de Harvard, que é basicamente um centro que estuda as questões raciais aqui, a partir do legado da escravidão e da diáspora africana, né, e da diáspora produzida pela escravidão, e, portanto, as culturas negras e as experiências de movimentos no Caribe, na América Latina e aqui nos Estados Unidos. Eu estou muito atento e cheguei aí a duas manifestações do Black Lives Matter, me interessou muito porque para mim foi muito importante estar nesse momento aqui, ver a história acontecendo, ver de alguma maneira o espírito da luta pelos direitos civis ser retomado por essa juventude, e ver acontecer uma coisa que talvez nem os Estados Unidos gostem, nem queiram, nem esperassem que acontecessem, que é a junção da luta antirracista, o Black Lives Matter, com uma luta socialista, com um questionamento sobre a desigualdade social nesse país. Um questionamento sobre a falta de um sistema público de saúde, por exemplo, e um questionamento sobre as mortes da Covid-19. Ou seja, os mortos da Covid-19 aqui, como no Brasil, são de maioria pretos, de pessoas pretas, né? E de latino-americanos. E a relação com o movimento LGBT se deu através de dois organismos não governamentais, que é Human Rights Watch e Human Rights Campaign, que são duas instituições que trabalham pelos direitos LGBTs, né? E eu tive também, graças a esse grupo, essa rede de defesa da democracia no Brasil, aqui nos Estados Unidos, que é coordenada aí por James Green, eu tive com
fiz visita a uma série de parlamentares, de congressistas aqui, para denunciar a situação do Brasil, para denunciar a situação da população LGBT no Brasil, e alguns desses parlamentares eram pessoas da bancada, que eu posso dizer assim, bancada LGBT do Congresso Nacional Americano. Né? Conheci também alguns ativistas aqui, ainda anteontem, eu dei uma longa entrevista para 2 ativistas, um deles é um ator muito famoso aqui nos Estados Unidos, trabalha nessas séries da Netflix, fez dessas séries adolescentes sobre as questões LGBTs. Então, essa é a minha relação, e eu tenho mantido essa relação. Na verdade, eu tento manter uma relação com o movimento, com as lideranças e representações do movimento LGBT em todo o mundo, né? Eu tenho relações também na Europa, né, em países da Europa, no Parlamento Europeu, no Parlasul, no Parlamento do Mercosul, e, portanto, na América Latina. Há ativistas no Caribe e na América Latina que me conhecem, que me têm como referência. Atualmente, eu integro uma rede de influenciadores na internet que chama Confluencers, que somos todos influenciadores que buscamos fazer um trabalho interseccional, ou seja, relacionar a luta pelos direitos LGBTs à luta antirracista, à luta decolonial e à luta por um estado de bem-estar social. Já, a gente, infelizmente, só tem 1 hora e tem várias perguntas ainda para te fazer. Você está em Harvard agora, já estava desenvolvendo um trabalho sobre fake news. Você podia falar um pouco sobre os resultados da sua pesquisa este ano, quando você estava trabalhando em Harvard? Olha, os resultados são parciais, porque o fenômeno ainda está sendo estudado e as fake news são um fenômeno multifacetado. As fake news não são um fenômeno recente, né? A mentira sempre foi utilizada pelo jornalismo, a mentira sempre foi empregada na política para lucros financeiros e políticos, ou seja, não é uma novidade o uso da política, não é uma novidade o uso da mentira na política, e não é uma novidade o uso da mentira no formato de notícia, né? Embora as fake news tenham se popularizado mais ou menos a partir de 2016, a palavra fake news tem se popularizado mais ou menos a partir de 2016, junto com a palavra pós-verdade e junto com a palavra desinformação, que são três palavras correlacionadas, né? Desinformação, pós-verdade, desinformação e fake news. Essas 3 palavras estão relacionadas, elas começam a se popularizar mais ou menos a partir de 2016, com o processo, o plebiscito aplicado no Reino Unido para decidir se o Reino Unido deixava ou não a União Europeia, e esse plebiscito ficou conhecido como Brexit, ficou popularizado por conta desse processo decisório, por conta das eleições americanas que deram a vitória a Donald Trump, e nesses 2 processos decisórios estava presente uma mente, um cérebro de extrema-direita que coordenou essas 2 campanhas, que é o Steve Bannon. E, portanto, nesses 2 processos decisórios, ficou claro que as mídias sociais, essas das quais nós estamos, e essas mídias sociais que restringiram nossa relação com a internet é um oceano, um ambiente comunicacional que tem um potencial democrático muito grande, mas as plataformas de comunicação, as mídias sociais, restringiram nossa relação na internet a elas. Então, nossa relação hoje se dá basicamente em mídias sociais. E essas relações em mídias sociais permitem que essas plataformas datifiquem os nossos gostos, os nossos hábitos, né? Há um processo chamado datification, que é quanto mais você usa uma mídia social, mais dados sobre você fornece a ela. Não só os seus dados, número de seguro social, nome completo, nome do pai, nome da mãe, nome dos filhos, dos irmãos, mas outros dados que você não sabe que você está dando. Os seus dados biométricos, porque quase todos esses gadgets, esses aparelhos, demandam por biometria, então você tem dado a sua digital, os traços da sua face, e você tem também transformado em dados os seus gostos, a sua navegação. Você navega, então, pela internet, pelo Google, e tudo que você busca deixa um rastro, deixa uma informação das suas buscas. Tudo que você curte nas páginas alheias, a relação de amigos que você estabelece,
também é datificado. Então, isso permite criar um perfil seu mais ou menos completo, um perfil seu dos seus gostos, dos seus medos e dos seus preconceitos nessas mídias sociais. E esses dados serviram para empresas de mineração de dados, como Cambridge Analytica, para identificar quais são os eleitores manipuláveis, quais são os eleitores que podem ser manipulados com mentiras. E, a partir dessa identificação dos eleitores, a partir desses dados, foram fabricadas em massa campanhas de desinformação, que aí inclui fabricação e circulação de fake news, mas também teorias conspiratórias, teorias negacionistas e revisionistas. Então, negacionistas do formato geoide ou esférico da Terra, né, e aí a defesa do terraplanismo, o negacionismo da eficácia das vacinas, então toda a campanha anti-vax, que inclusive transformou aí a Covid numa tragédia, o revisionismo histórico, ou seja, negar que o Holocausto existiu, por exemplo, negar que a escravidão nos Estados Unidos foi um horror, ou por exemplo, inventar que a escravidão foi feita pelos próprios negros. Então, toda essa campanha de desinformação, ela foi possível graças a essa datificação feita nas nossas relações com as mídias sociais. E as fake news, elas operam como um tipo de vírus de consciência, né? Elas reprogramam as subjetividades e fazem com que as pessoas olhem o mundo de maneira diferente. Então, nós estamos presos em bolhas, né? Inclusive, nós 4 aqui estamos presos na nossa bolha, que tem a ver com as pessoas que a gente circula, as páginas que nós frequentamos, as pessoas com as quais nos relacionamos nas redes. Isso vai nos encerrando numa bolha. A lógica de funcionamento dessas mídias sociais é uma lógica algorítmica. Então, ela vai indicando para você aquilo que você geralmente curte e vai indicando para você aquilo que ela percebe que você usa. Então, a sua câmera do celular, ela está permanentemente ligada. Então, você aparece, por exemplo, como eu estou aparecendo aqui com essa guia no meu braço, o algoritmo lê como se eu estivesse usando um acessório masculino. Então, o meu Facebook, o Twitter e o Instagram começam a me oferecer produtos de acessório masculino para o braço, né? Porque o algoritmo leu que eu uso acessórios masculinos, então ela começa a me oferecer para comprar. E isso vai dirigindo o seu gosto, vai dirigindo o que você pensa, vai encerrando você numa bolha. Isso tem ajudado bastante os grupos de extrema-direita, porque a gente não tem conseguido dialogar com outras pessoas, a gente não tem conseguido furar a bolha e levar nossas informações, as informações verdadeiras para outras pessoas, e isso tem provocado uma crise, por exemplo, na cultura de massa, o que a gente chama de cultura de massa, ou seja, a cultura formada pelos meios de comunicação de massa. As televisões, que antes tinham monopólio, eram hegemônicas na condução do pensamento, as televisões e rádio, e que antes eram hegemônicas na construção dos imaginários, digamos assim, na configuração da esfera pública, elas estão perdendo a hegemonia para as mídias sociais, para o Google, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat, ou seja, todas essas novas mídias nas quais as pessoas estão e que têm tido um impacto muito maior nas suas vidas do que a televisão. Então, por isso, figuras como Donald Trump e Bolsonaro mantêm uma popularidade alta, apesar das televisões fazerem um jornalismo muito correto, decente, mostrando as contradições, os erros e até os crimes desses sujeitos. Então, como é que eles conseguem se manter? Porque eles dominaram, a extrema-direita dominou muito antes essas novas tecnologias, entendeu como elas funcionavam, e tem as empresas de mineração de dados, como foi a Cambridge Analytica, mas há outras, oferecendo seus serviços na produção e disseminação de fake news. Jean, você já está falando sobre uma questão muito importante, ou seja, como que nós conseguimos construir uma frente democrática contra o Bolsonaro no Brasil? E como construímos essa frente democrática em qual a esquerda mantém sua independência, dentro de uma frente em que tem figuras que apoiaram o impeachment de Dilma, que apoiaram Temer, que votaram em Bolsonaro e não convidaram as pessoas a votarem em Haddad. Ou seja, você está considerando a situação no Brasil. Qual a sua análise sobre esse fenômeno da tentativa de fazer uma frente democrática? Olha, Bolsonaro eu vou usar uma metáfora, que eu escrevi um artigo e usei essa metáfora com toda a licença a Susan Sontag, sobre todos os problemas de usar a doença como metáfora. Mas
com toda a desculpa que eu peço a ela, eu vou usar aqui a doença como metáfora. Esse câncer chamado bolsonarismo, que é só uma expressão do fascismo, uma expressão brasileira do fascismo, esse câncer ele não teria surgido se não fosse aplicado no corpo social brasileiro um veneno chamado antipetismo. E esse veneno ele foi aplicado de maneira programada, perene, pelos meios de comunicação de massa no Brasil, especialmente as organizações Globo, que odeiam o PT e o que o PT representa, né? O que o PT como partido representa, e odiaram, sobretudo, os governos petistas, que foram governos de maior distribuição de renda, de maior inclusão de trabalhadores e pretos no espaço da cidadania, foram governos de abolições importantíssimas e históricas, como a abolição da escravidão das empregadas domésticas, através da PEC das empregadas domésticas. Ou seja, esses meios de comunicação e setores da elite que odiavam o PT envenenaram o corpo social com o antipetismo. Lula, que havia saído da presidência da República com 87% de aprovação, um fato histórico, né, um fato inédito na história do Brasil, passou a ser, graças a esse trabalho de envenenamento, passou a ser um ladrão. Então a gente se pergunta como é que é possível um homem que fez os governos que fez e saiu com 87% de aprovação ter ido parar na cadeia por um ano graças à atuação de um juiz de primeira instância incompetente, ignorante, que mal sabe falar, um juiz que funciona como um agente praticamente dos Estados Unidos e, além de tudo, um juiz cafona de um estado racista como é o estado do Paraná. Como é possível isso? Isso só foi possível graças ao envenenamento do corpo social pelo antipetismo, e esse envenenamento produziu uma doença, uma disfunção no interior do sistema, que é o bolsonarismo, que é uma expressão do fascismo. O bolsonarismo, quando o bolsonarismo surge, essas elites fingem que esse mal, essa doença, estava ali. Fingem que a doença já estava ali, compactua, silencia em torno dessa doença, e essa doença se elege em 2018. Né? Mesmo tendo ocorrido o assassinato de Marielle Franco em 2018, e já naquele momento havia suspeitas de que Marielle foi assassinada por sicários das milícias que tinham relação com essa família, a família de Bolsonaro, ainda assim os setores da elite pactuaram em torno de Bolsonaro e ele venceu as eleições de 2018. Bom, esse câncer está em metástase. Um câncer em metástase ameaça todo o corpo social. E as elites estão apavoradas, porque Bolsonaro saiu do controle. E começou a ameaçar as autoridades da República. Bolsonaro deixou de ameaçar só a mim, ameaçar só a esquerda. Né? Há o risco de não só figuras como Marielle ser executada, mas, de repente, setores dessas elites que pactuaram com eles, como, por exemplo, a ameaça a Alexandre de Moraes e a família de Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Diante disso, claro, esses liberais correram para falar em frente ampla. Né? É uma frente ampla que deseja um governo Bolsonaro sem Bolsonaro, esquecendo que o governo Bolsonaro é todo ideológico, que não há o governo Bolsonaro sem a ideologia neoliberal, sem a tentativa de acabar com os direitos dos trabalhadores, de acabar com toda a legislação trabalhista que protege os trabalhadores. Não existe o governo Bolsonaro sem a vontade de privatizar os ativos públicos todos, de vendê-los a preço de banana, e no momento o Brasil está privatizando a água, que é um direito humano. Essas pessoas estão privatizando a água. E no momento da privatização da água, olha que interessante, a Rede Globo deixou de bater em Bolsonaro. Então você vê que o ataque da Rede Globo a Bolsonaro é sempre movido, está sempre de acordo com os interesses desses setores das elites em se apropriar dos recursos naturais para si e manter os seus privilégios. Então essas frentes amplas, elas têm que ser vistas com uma certa cautela. E nesse sentido, Lula está certo. Assim. Ele falou: eu sou a favor de qualquer frente democrática, mas desde que essa frente democrática inclua os direitos dos trabalhadores. Desde que essa frente democrática não deseje um governo Bolsonaro sem Bolsonaro, porque Bolsonaro não sabe se portar à mesa, porque Bolsonaro não tem o óleo de peroba aqui na cara que Sérgio Moro tem.
Sérgio Moro é Bolsonaro. Bolsonaro é Sérgio Moro. A única diferença é que Bolsonaro nunca mentiu sobre quem ele é. Ele é um racista, misógino, machista, homofóbico, fascista, apologista da tortura, boquirroto, não elabora uma frase subordinada, não consegue construir uma oração subordinada. É alguém que tem problemas cognitivos, que não constrói mesmo a frase. É quase um oligofrênico, mas um oligofrênico perigoso que gosta de armas. Esse sempre foi Bolsonaro. Sérgio Moro é isso, só que disfarçado, com óleo de peroba, com aqueles ternos cafona, comprados sabe-se lá onde, com aquela mulher dele montando mesa, como se fosse um aristocrata, quando na verdade não passa de uma cafona de classe média. Essa gente me assusta demais, porque são as pessoas que desejam um governo Bolsonaro com todo o horror que esse governo representa aos povos indígenas, aos trabalhadores, à população LGBT, aos mais pobres, mas quer manter esse governo sem o Bolsonaro. Então, eu acho que nesse momento, quem pariu Mateus que o embale, quem comprou seu carvão molhado que assopre. Então, se os setores de centro-direita pactuaram com forças criminosas, com as milícias, com os criminosos que fazem garimpo ilegal, com os grileiros que invadem terras indígenas, com os mafiosos das igrejas neopentecostais, se a centro-direita, se o PSDB, o Democratas, o Solidariedade, o Podemos, todos esses partidos de centro-direita pactuaram com essas forças criminosas para derrubar Dilma Rousseff em 2016 e depois para eleger Bolsonaro em 2018, é um trabalho deles tirar Bolsonaro. Eu não acho que a esquerda tenha que colocar seus corpos como bucha de canhão para tirar Bolsonaro, entendeu? Se o Bolsonaro está incomodando aos Marinho, a Roberto Marinho e a essa elite, então eles que tirem Bolsonaro, eles que deem os seus corpos. Eu acho que o momento é de nós fazermos a nossa frente ampla. E a nossa frente ampla deve ter como prioridade o cuidado conosco, o fortalecimento de redes de solidariedade no momento da Covid, para reduzir o número de mortos e de infecções promovidos e estimulados pelo governo Bolsonaro, que é o governo genocida. Então, vamos tentar manter vivas as pessoas com redes de solidariedade. Vamos pensar programas de educação popular que combine rede e ruas, porque a gente não pode mais ignorar as redes sociais, as mídias sociais, não tem mais como, a esquerda tem que vir para o século XXI, tem que sair do século XX. A gente precisa ser cada vez mais interseccional mesmo, e pensar, quando eu falo interseccionalidade, pensar nas questões de sustentabilidade, ou seja, se há uma tendência do capitalismo em se radicalizar no capitalismo de vigilância por causa da Covid, cabe a nós, sobretudo de centro-esquerda, impedir que esse capitalismo de vigilância se imponha, reafirmando as nossas instâncias de solidariedade e redes analógicas, sem abandonar as redes digitais. Nós temos que combinar, e aí a esquerda precisa aprender, a esquerda precisa ler, a esquerda precisa ouvir, a esquerda precisa conversar, ampliar seu imaginário, entender o que são as novas tecnologias da comunicação e da informação, entender o que é o século XXI. O século XXI chegou para ficar, e a esquerda, se ela não chegar para o século XXI, se ela não entender o que está acontecendo nas subjetividades, nas nossas relações com o mundo, ela vai demorar muito tempo para, novamente, conquistar a hegemonia que ela conquistou na América Latina. Como você vê a importância de um movimento de solidariedade nos Estados Unidos? Nossa, é de fundamental importância, sobretudo aqui nos Estados Unidos, em que a classe trabalhadora foi praticamente destruída e cada trabalhador foi transformado no empresário de si, sobretudo aqui em que a palavra comunismo é um xingamento, e que as pessoas usam a palavra comunismo de uma maneira muito equivocada, aqui, mais que nunca, as redes de solidariedade são importantes. Não só a solidariedade no Black Lives Matter, as manifestações, uma solidariedade que eu vi por parte de ativistas brancos, por exemplo, se colocando como escudo de ativistas negros. Eu falo também de uma solidariedade material, ou seja, de criar redes de distribuição de alimento, de atenção à população em situação de rua, as pessoas que perderam casa nesse momento, e criar grupos de pressão sobre os congressistas, sobretudo, né? É fundamental que essa solidariedade nos Estados Unidos se traduza numa convocação à votação, à eleição, para que as pessoas votem. Eu sei que aqui não é obrigado a votar, e por isso, e além de não ser obrigado a votar, os brancos criaram mecanismos para impedir os negros de votarem, para impedir os negros e os latinos de irem votar. As eleições acontecem numa terça-feira, as pessoas precisam trabalhar.
se elas deixam de trabalhar, elas perdem um dia de trabalho. Então, como é que a gente pode criar redes de solidariedade que permitam que mais pessoas saiam nesse dia para votar, para impedir que Donald Trump se reeleja? Donald Trump não é só um problema para os Estados Unidos. Aliás, ele é menos um problema para os Estados Unidos e ele é muito mais um problema para o mundo. Donald Trump representa um problema para o mundo. E então, as redes de solidariedade nos Estados Unidos com o Brasil também, o que você acha desse trabalho que nós estamos fazendo? Eu acho maravilhoso. Primeiro porque vocês fazem um advocacy, um trabalho de educação política dos parlamentares daqui, dos parlamentares e ativistas daqui em relação ao Brasil. Para muitos parlamentares, o Brasil talvez seja uma ilha na Polinésia. Né? Eles acham que o Brasil é uma ilha na Polinésia colonizada pela França. Muitos podem achar isso, não tem ideia do que é o Brasil. Muitos podem pensar que a capital do Brasil é a Argentina, porque, de fato, os Estados Unidos olham muito para si, tem um umbigo muito grande, né? Se veem como se fosse um umbigo do mundo e não tem muito interesse em outros países, a não ser países em que haja interesses econômicos, como, por exemplo, os países do Oriente Médio por causa do petróleo, e aí os americanos sabem o que é o Iraque, por exemplo. Então, essa rede de defesa da democracia no Brasil, o trabalho que vocês fazem é um trabalho de advocacy, um trabalho de educação política, de abertura dos congressistas americanos para um mundo, né? Para eles entenderem que não só há os Estados Unidos, para entenderem que o que se faz nos Estados Unidos se impacta no resto do mundo, para entender que a América Latina precisa de uma autonomia. Nós somos povos, nós precisamos ser autônomos, nós não somos um quintal dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm o direito de intervir nas nossas eleições como intervêm, apoiando tiranos, elegendo ditadores que massacram nossos próprios povos. É preciso que os congressistas aqui saibam disso, entendam o que é o Brasil. E aí eu acho que vocês têm feito um trabalho muito interessante, feito cartas educativas que buscam trazer essa realidade. Vocês têm conseguido que parlamentares falem abertamente no Congresso Nacional sobre a questão do Brasil e conseguindo assinaturas em documentos importantes. Então, eu acho fundamental, que bom que há essa solidariedade. Aliás, eu fico feliz que desde a ditadura militar há uma solidariedade americana. O próprio James Green, por exemplo, tem uma solidariedade com o Brasil que não é de agora. Ele ajudou não só a fundar o movimento homossexual no Brasil, mas também James Green ajudou os operários, né? Uniu, inclusive, esses dois setores da esquerda. A esquerda mais voltada para as liberdades individuais e os direitos civis, e uma esquerda que luta mais por justiça social. Então, que bom que há essas pessoas. Isso também serve para quebrar estereótipos, para a gente não ficar com anti-americanismo, né? Com esses sentimentos anti-americanismo, tratando todos os americanos como se todos os americanos fossem a família Bush ou fosse a família Trump. Não, os americanos também são a família Obama, os americanos também são a família Green, né? Os americanos são americanos aliados. Então, esse trabalho é um trabalho muito importante. Que bom que vocês fazem isso. E para finalizar, quais são os seus próximos passos? É difícil falar em próximos passos, porque a minha situação é uma situação... eu não tenho... meu status de cidadania depende, por exemplo, hoje do trabalho que eu tenho feito nas universidades. Eu tenho visto de estudante aqui, porque eu estou um visto de professor visitante aqui em Harvard, e eu tenho visto de estudante na Europa. Eu não pedi asilo ainda formalmente, porque o status de asilado traz algumas restrições também. E eu sou um ativista brasileiro no mundo. Eu preciso viajar fazendo conferências, eu preciso falar para outras pessoas, eu preciso denunciar o que está acontecendo no Brasil. E para isso eu preciso de mobilidade. E o asilo político não restringe essa mobilidade, né? Por exemplo, se eu tivesse pedido asilo na Alemanha, eu não teria podido vir para os Estados Unidos fazer esse período aqui em Harvard. Então, os meus próximos passos é tentar me manter vivo, é tentar me manter em condições de viver, ou seja, condições materiais, ter recursos para comprar comida, para pagar aluguel, essas coisas básicas que eu tenho que encarar. Eu tenho que agradecer muito a ajuda de amigos, de pessoas muito queridas e relevantes que me ajudaram bastante. James Green é uma delas, Sidney Chalhoub é uma delas, o Christian da Alemanha é uma delas, Marcelo, tem uma rede de pessoas que me ajuda sempre, e eu fico muito feliz com isso, assim, né? Nesse mundo nunca se está sozinho. Quando a gente estava pensando nesse programa Diálogos pela Democracia, a gente decidiu que você teria que ser a primeira pessoa para inaugurar essa atividade, esse nosso novo canal de diálogo com o Brasil. Então, eu quero te agradecer muito pela participação hoje.
Te desejo muita sorte nos próximos passos da sua vida e estamos sempre com vocês. Nossa rede está totalmente com vocês e com o Brasil. Obrigado, Jimmy. Obrigado. Eu que agradeço. Para mim foi uma honra ser o primeiro convidado desses diálogos. Eu espero que esses diálogos cumpram a função, de fato, de criar um espaço de interlocução entre nós, os ativistas que estamos exilados, entre vocês, os ativistas americanos interessados na democracia no Brasil e no mundo, entre a academia e a política, né, um diálogo entre os acadêmicos, os brasilianistas, as pessoas que estudam o sul global, né, América Latina, Caribe, países da África, e os parlamentares americanos. Eu agradeço muito, muito mesmo. Obrigado, Marina, obrigado. E a última palavra para minha co-coordenadora nacional da rede, que é Gladys, que estou tão feliz de trabalhar com ela, uma pessoa muito querida. A última palavra é dela. Bom, muito obrigada, Jean, pela conversa maravilhosa. E muito obrigada a todos e todas vocês por assistir. Não se esqueçam de inscrever no nosso canal. Muito obrigado, para mim foi uma honra. Você tem feito um trabalho muito grande, muito obrigado. Meu caro amigo, me perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma visita. Mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta.